Na última aula, nós vimos o caso da FTX, que foi uma corretora gigante que quebrou e levou o dinheiro de todo mundo. Isso prova uma coisa, que deixar o seu Bitcoin na corretora é muito arriscado. É como se a gente deixasse o nosso dinheiro na gaveta de um estranho. Então, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre as carteiras digitais, o seu cofre inviolável, onde só você tem acesso. Eu vou falar como elas funcionam e por que elas são a sua melhor defesa. Mas antes de falar das carteiras digitais, a gente precisa entender dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito são as chaves privadas. A gente tem que entender que existem dois tipos de chaves, a pública e a privada. A pública é a chave que a gente consegue fazer a transferência do Bitcoin para essa chave pública. É como se fosse o Pix. Sabe a chave Pix? É basicamente a mesma coisa. Então, você manda essa chave Pix para o seu colega e o seu colega te transfere dinheiro. Já a chave privada, ela é a senha de acesso ao seu Bitcoin. Então, seria como se fosse a senha para você entrar na conta do seu banco. A gente consegue fazer essas comparações, tá bom? A chave pública você compartilha. A chave privada só você pode saber, porque senão a pessoa pode ter acesso ao seu Bitcoin e roubar tudo. Sempre tem que ter muito cuidado com essa chave e nunca compartilhar com absolutamente ninguém. O segundo conceito que a gente precisa entender, e que também é muito importante, são as seed phrase. A seed phrase é como se fosse o backup master. São 12 a 24 palavras em inglês, tá? Então, apple, banana, cat, são palavras aleatórias, então a gente precisa realmente escrever direitinho na folha para armazenar, porque com essas palavras a gente tem acesso à nossa carteira. Então ela recria várias chaves privadas, tá? Não é só uma chave privada. Então se a gente tiver mais de um tipo de moeda na carteira e a gente usar essas 12 palavras, a gente consegue recuperar essa carteira, ter acesso a essa carteira e roubar as moedas. Então também não dá pra gente compartilhar essa seed phrase e também essas informações precisam ser armazenadas offline, tá bom? Eu vou falar mais disso na parte de segurança. Aí a gente já consegue entender uma coisa muito importante. A carteira digital, ela não armazena os bitcoins. Na verdade, ela armazena as chaves privadas e essas seed phrases que dá o controle ao bitcoin. Pense que ela é a chave do carro, mas não o carro em si. Deu para entender? Proteger a sua carteira é proteger as suas chaves. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que a gente vai falar sobre as carteiras digitais em si. E existem dois tipos, as carteiras quentes e as carteiras frias. Mas por que desses nomes? As carteiras frias são chamadas frias porque elas estão offline, então elas não estão diretamente conectadas à internet. E aí você pode pensar que elas são dispositivos, como se fosse um pendrive mesmo. Então a gente tem alguns exemplos. A Ledger, a Trezor, uma folha em branco também pode ser uma carteira fria. Já as carteiras quentes, elas precisam de acesso à internet. Elas são basicamente aplicativos, tá? Se você pensar assim, a gente vê que a carteira quente ela é muito mais prática, né? Porque é só ter acesso à internet e você tem acesso à carteira quente. Já a carteira fria, você precisa de um dispositivo. Então é literalmente um pendrive que você conecta no seu computador e aí só assim você tem acesso às suas moedas. Para a prática, a quente é muito mais fácil. Agora, para segurança, a carteira fria é melhor, porque como ela fica offline, as pessoas não conseguem hackear, certo? E para aula prática, eu vou fazer demonstração de uma carteira digital quente, tá? Porque ela é muito mais simples de entender, é muito mais prático e não custa nada. Como a carteira fria precisa de um dispositivo, você acaba tendo que investir um dinheiro para conseguir comprar esse dispositivo, tá? Mas por que eu vou fazer essa diferenciação? Por que eu não vou mostrar a carteira fria? A carteira fria, ela, além dela ser mais cara, ela é muito mais difícil de fazer a instalação no seu computador, tá? Ela requer mais passos também para conseguir fazer a transferência. E se a gente for pensar em pessoas que estão iniciando, que têm medo e não querem colocar muito dinheiro nesse mercado que é extremamente volátil, eu aconselharia a carteira quente. Caso você queira já começar com um capital mais elevado, aí vale a pena comprar uma carteira fria, porque ela é muito mais segura e a gente fica mais tranquilo sabendo que ela é offline. Então, se você tem interesse em comprar uma carteira fria, porque você já quer começar com um capital maior, não tem problema. É só deixar um comentário, eu quero, que daí eu faço essa aula para vocês, tá bom? Porque também tem alguns passo a passos importantes de segurança na hora de comprar uma carteira fria. Então, não é para comprar uma carteira fria sem saber dessa segurança, tá bom? Certo, então a gente já entendeu que existem as carteiras quentes e as carteiras frias.
como a gente vai dar um enfoque para as carteiras quentes, eu preciso falar delas. Se você for procurar carteira quente no Google, você vai ver que existem muitos tipos de carteiras quentes, tá? E existem classificações diferentes. Então, tem algumas que são multi-chain, ou seja, elas conseguem armazenar várias moedas de blockchains diferentes. E existem carteiras específicas, tá bom? Que são específicas para blockchain. Se a gente for pensar em ter uma carteira quente que é específica para o Bitcoin, a gente vai baixar a Electrum Wallet. Ela é específica para o Bitcoin. Se a gente pensa que a gente quer ter várias moedas, além do Bitcoin, eu quero ter outras moedas, aí a gente vem para essas carteiras multi-chain. E o exemplo que eu vou dar é Exodus. Então a gente vai trabalhar com a Exodus, tá? Porque caso você queira comprar outras moedas, você também consegue transferir para Exodus. Inclusive, foi essa carteira que eu comecei a usar. Ela é muito simples, ela é muito prática, ela é uma excelente carteira porque além de aceitar Bitcoin, também aceita as outras moedas, caso vocês queiram comprar outras moedas também, tá bom? E além disso, só uma observação, caso você seja um pouquinho mais curioso, quer começar a estudar mais, existem carteiras quentes que são específicas das blockchains, como eu disse, né? Se você quiser operar na rede da Solana, por exemplo, aí é bom você ter a Phantom Wallet, que ela é específica para a rede Solana. Se você quiser operar na rede Ethereum, existe a MetaMask. Só para dar uma geral para vocês entenderem que existem vários tipos de carteiras digitais, por isso que é muito importante vocês entenderem um básico, tá bom? Antes de começar a baixar qualquer carteira, porque pode ser que você baixe a MetaMask, aí você não vai conseguir transferir seu Bitcoin para MetaMask, porque não suporta a blockchain do Bitcoin. Então, é importante a gente ter esses conceitos básicos. Deu para entender?